Hoje nós estamos aqui com toda a comunidade Tupinambá fazendo um ato contra a PL 490 para protestar contra o projeto de lei 490. Não foi nós que invadimos o Brasil e hoje nós somos vistos como invasores, mas na verdade nós somos donos da terra, o filho da terra. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nessa semana o PL 490, que é um projeto de lei que muda radicalmente o sistema de demarcação de terras indígenas e também tenta deturpar alguns artigos da Constituição. Sim, 40, não 21, abstenção 0. Está aprovado o parecer, pela ordem, ressalvados os destaques. Primeiro, esse PL, ele tenta emplacar como critério para a demarcação das terras indígenas a teoria do marco temporal, que é uma teoria segundo a qual só podem ser demarcadas as terras onde se comprove que os indígenas estavam em 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição. Eles também retiram do usufruto exclusivo dos indígenas qualquer área de relevante interesse público da União e áreas de garimpagem. O que significa isso? Significa que a União poderia, por exemplo, recortar uma parte da terra indígena para construir uma hidrelétrica, né? E a Constituição prevê que o usufruto é exclusivo, né? E que esse tipo de empreendimento, como hidrelétricas e mineradores, eles só poderiam ser realizados em terra indígena com uma lei específica, com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades, dando elas um nível de participação. A questão de ordem é no sentido de suspender a tramitação desse projeto-lei até que cumpra o dispositivo do artigo 6º da Convenção 69 da OIT, que é reconhecida nesse Congresso para que os povos indígenas sejam devidamente consultados. Essa é a ideia de ter uma audiência pública, Deputada, pelo menos. Eu já respondi essa questão de ordem que foi feita pelo seu colega. Somente para terminar. Essa matéria está superada, não pode ser feita novamente. Reclamação, deputada. presidente, eu tenho direito, artigo 90. Se não se comprova que os indígenas estavam ali no dia 5 de outubro de 88, essas terras não poderiam ser demarcadas. Qual que é a exceção? Você comprovar que esses indígenas foram expulsos da terra e por isso eles não estavam em 5 de outubro de 88. O grande problema é que quais seriam as formas de comprovar isso? Ou por uma ação que estivesse tramitando na justiça em 5 de outubro de 88, ou por um conflito de fato que tivesse perdurado até 5 de outubro de 88. Até a promulgação da Constituição, os indígenas eram tutelados pelo Estado brasileiro, eles não tinham a capacidade processual para entrar com ações no judiciário. Nós reconhecemos a importância dos índios no Brasil. Agora, querer ocupar ainda terras, não explorando aquilo que eles têm, vendendo ouro, o diamante de forma clandestina para diferentes países do mundo, isso é ilegal. O que nós queremos é regularizar isso no Brasil. Há muita heterogeneidade entre os povos indígenas, né? Isso é muito importante ficar registrado, porque se tem povos em que você tem uma situação territorial bastante adequada e já resolvida, e hoje eles estão pensando em gestão territorial, em impedir invasão do território, né? Em pensar em projetos de geração de renda que permitam com que eles se mantenham em seus territórios, não precisem ir para a cidade em busca de empregos, tal, né? Você tem, na outra ponta, povos que estão lutando por ter um pedaço de terra ainda depois de 521 anos. São pequenos territórios para coletividades. Uma coletividade precisa de um território, a gente não está falando de propriedade privada, né? Um fazendeiro tem uma grande fazenda. Isso é bastante legítimo dentro da nossa perspectiva. Agora, as pessoas olham assustadas quando um grupo indígena pede um território. Ora, é um território para uma coletividade que vai permanecer pelos próximos milênios, espera-se. Vai crescer demograficamente. É nessa perspectiva que a gente demarca territórios para os povos indígenas, né? Então, mas aí você tem situações muito drásticas, né?
Então, você tem territórios adequados invadidos. Você vê o território Yanomami, é um belíssimo território em termos de preservação, de possibilidade do grupo se reproduzir fisicamente, culturalmente, né, nos próximos anos, décadas, mas absolutamente invadido por garimpo, por madeireiro, etc. Tal. Uma baixa capacidade do grupo controlar o território, então precisa da presença fortíssima do Estado, que deveria ter uma política de vigilância e proteção ambiental, que é a tarefa da FUNAI, em parceria com a Polícia Federal, mas não faz. Ou faz em alguns governos, desfaz nos outros, por aí vai. E você tem os grupos indígenas isolados, povos que a gente nem sabe quantos são, quem são, como vivem ali, e que precisam de uma proteção do Estado, dizendo, fiquem aí até vocês acharem que é importante. Isso é uma política que a FUNAI incorporou durante décadas, né? E foi um aprendizado da própria FUNAI. Nas imagens, os índios levam arco e flecha para caça. As mulheres carregam o que colhem e também crianças. Segundo a FUNAI, trata-se de um grupo autônomo que não mantém contato com outras tribos nem com o homem branco. Esses direitos reconhecidos são conquistas de direitos, nos quais a gente doou a nossa vida, a nossa luta, para que esses direitos fossem reconhecidos, né? Não foi ato de benevolência de Estado brasileiro, nem de deputado X, deputado Y. Só que quando a gente olha para a Constituição e as pessoas veem que nós temos um capítulo específico na Constituição que atribui direitos para nós indígenas, são direitos coletivos, né? Ali no capítulo dos índios, artigo 231, 232, são direitos que foram reconhecidos de forma a resguardar a nossa vida enquanto indígenas, mas também resguardar o futuro, porque a gente tem essa relação com o território como uma relação de vida, né? Não existe povos indígenas sem territórios, como não existe território sem povos indígenas. Há uma ligação ancestral, cultural, transcendental com os nossos territórios. São áreas protegidas, são áreas que têm uma preservação ambiental mais, né, conservada. E é isso, a gente acaba fazendo essa luta muitas vezes sozinho, né? O território, fundamentalmente, ele é o espaço, é o lugar de vida, né? Porque no limite, né, você tem um lugar para, no final do dia, esticar sua rede e deitar. Então, veja, povos sem terra, né, são povos que estão extirpados de uma condição fundamental do humano, né, que é você poder se localizar no espaço, né?